Bem-vindos, alunos e alunas do segundo ano. Hoje iremos para mais uma aula de matemática, falar sobre trigonometria na correção de atividades sobre fórmulas de transformação. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, a primeira questão apresentada, eu gostaria que vocês refizessem em casa e entregassem essas informações lá na escola, né, as questões na escola. Então, eu tenho aqui seno de 15 graus. Então, seno de 15, pelas fórmulas de transformação, é seno, mesma coisa de seno de 45 graus mais seno mais 30 graus, né? 45 mais 30. 45 mais 30, ou menos 30, aliás, né? 45 menos 30 vai dar 15. Então, eu tenho, nesse caso, eu vou ter seno de A, que é 45, vezes o cosseno de B, que é 30, né? Aí menos o seno de B, que é 30, vezes o cosseno de A, que é 45. Então, cosseno de A é 45. Então, nesse caso, teremos o quê? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, lá pela tabela trigonométrica, né? Ó. E cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de 30 é 1 meio e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Resolvendo isso aqui, observe que vou colocar no mesmo denominador, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. Então, o denominador é 4 aqui. Eu vou pegar raiz quadrada de 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, menos 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Então, vai ficar assim, como resultado, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. O cosseno de 15 é semelhante ao outro lá, né? Cosseno de 45 tirando 30 graus. Então, nós vamos ter o cosseno, quando ele é menos, ele fica mais aqui no meio, né? Então, eu vou ter cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Se está menos, vai ficar mais, né? O seno de 45 vezes o seno de 30. Então, vai ser isso daí. Então, nós vamos ter o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? Vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais, né? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30 é 1 meio. 1 meio. Então, aqui, como aqui eu vou pegar 2 vezes 2 é 4, aqui 2 vezes 2 é 4, denominadores iguais, conserva o denominador, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3 dá 6, né? Mais raiz quadrada de 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 6 mais raiz de 2. Esse é o resultado aí da segunda questão. Na letra C, nós temos seno de 255. Então, 255 está no terceiro quadrante. Então, eu vou transformar, vou pegar 180 graus mais o ângulo, vai ser igual a 255 graus. Tá, mais 180 passa menos 180. Então, vai ficar 255 graus menos 180 graus. Então, o ângulo vai ser igual a... Se eu pegar esse menos esse, 180 menos 255, vai dar 75. Então, 255 tira 180, aqui fica 5. Aqui vai dar 1, 15 menos 8 dá 7. Então, vai ficar 75 graus. Só que é no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, eu tenho menos seno de 75 graus. Isso é a mesma coisa que menos o seno de 75, é a mesma coisa de 60 graus, né? Menos 45. Ou, posso colocar 60 graus? Não, eu posso... 75, eu vou pegar 45, né? Mais 30. 45 mais 30 dá 75. Então, eu tenho, no caso do seno de 45 mais 30, eu vou pegar menos, aqui em módulo, né? Eu vou pegar menos o seno, menos seno de A, que é 45, vezes o cosseno de B, né?
cosseno de 30. Como aqui é mais, né? Isso aqui é entre parênteses mais o seno de B, seno de 30, vezes o cosseno de A, cosseno de 45. Fechando o colchete, nós vamos ter. Então, nós vamos ter o seguinte, menos da fórmula, porque esse menos aqui, ó, menos 145 é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30, 1 meio, vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí aqui eu sei que vai ficar menos, aí aqui dentro, aqui vai dar 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, mesmo denominador, conserva o denominador, aqui vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 2 dá 6, né? Mais raiz quadrada de 1 vezes raiz de 2 vai dar da raiz de 2. Tirando aqui do parêntese, nós vamos ter o seguinte, menos por mais dá menos, raiz de 6, né? Menos por mais dá menos, raiz de 2, isso sobre quem? Ó, sobre 4. Esse é o resultado final, né? A tangente de 75 é a mesma coisa que a tangente de 45 mais 30, né? Ó. Que aí eu vou ter a tangente, vou colocar aqui que fica melhor. A tangente de A, que vai ser tangente de 45, né? Mais a tangente de B, que é a tangente de 30. Aí a razão disso daqui por 1 menos a tangente de A, que é 45, vezes a tangente de 30. Aí, passando isso aqui para frente, nós vamos ter tangente de 45 é 1. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Aí eu tenho 1, que é esse valor aqui, aí menos a tangente de 45, que é 1, vezes a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Aqui nós vamos ter, tirando o MMC de 3, vai ser o próprio 3, aí 3 vezes 1 dá 3, né? Mais aí 3 dividido por 3 dá 1, aí raiz de 3 é raiz de 3. Aqui do mesmo jeito, tirando o MMC do denominador, que é 3, né? 3 vezes 1 dá 3, menos 3 dividido por 3 dá 1, a vezes 1 dá 1, né? Aí que fica 1 raiz de 3. Aí eu cancelo o denominador com o denominador, eu vou ter esse valor aqui, ó. 3 mais raiz de 3 no numerador, e embaixo eu tenho 3 menos raiz de 3. Para resolver isso aqui, eu vou utilizar esse termo aqui, ó. Eu vou racionalizar o denominador, 3 raiz de 3, se aqui está menos, eu vou utilizar o mais, para ele ficar o produto da soma pela diferença. Então, se aqui é mais, eu vou colocar aqui em cima também, ó, 3 mais raiz de 3, né? E multiplicar cada termo aqui. Eu vou pegar 3 vezes 3, 3 vezes raiz de 3, né? Então, vai ser assim, ó, 3 vezes 3 dá 9, mais 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes 3 é 3 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 3 vezes 3 é 9, né? Que vai ser igual. No denominador, nós vamos ter 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3, né? 3 raiz de 3. 3 vezes raiz de 3 vai dar menos por mais, dá menos 3 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Aqui eu posso cancelar porque são simétricos, e aqui eu vou juntar os termos semelhantes. Aqui fica 9 mais 3 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3 dá 6 raiz de 3, mais raiz quadrada de 9, 3, né? Que vai ser igual a 9 mais o menos, aliás, aqui. Se eu multiplicar menos por mais, dá menos aqui, né? Menos. Aí aqui menos raiz quadrada de 9, 3. Então aqui nós vamos ter 3 com mais 6, 9 com mais 3 dá 12, mais 6 raiz de 3, e 9 tira 3 fica 6. Aqui eu simplificando vai ficar 12 dividido por 6 dá 2, né? Mais 6 dividido por 6 dá 1,
1 raiz de 3. Então, esse é o resultado da tangente aí. Então, nós temos esse valor aí da tangente. Na segunda questão, ele diz assim: a expressão seno de π sobre 2 mais x é equivalente a... Então, seno de π sobre 2 mais x. Vamos resolver isso aqui. Seno de A mais B vai ser seno de π sobre 2 vezes cosseno de x, né? Aí, como é mais, continua sendo mais. Mais seno de B, que é x, vezes cosseno de A, que é π sobre 2. E aqui nós vamos resolver. Ó. Seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar 1 vezes cosseno de x, mais seno de x, cosseno de π sobre 2 é 0, vezes 0. Então, aqui 1 vezes cosseno de x é cosseno de x, e seno vezes 0 vai dar 0. Então, eu só tenho apenas cosseno de x. Então, de cara, eu tenho a letra B. Na outra questão, na terceira, ele diz: uma rampa que dá acesso à entrada de um hospital tem 1,9 metro de comprimento e uma inclinação de 20 graus, né, em relação à horizontal. Qual a altura da entrada em relação ao nível da calçada? A entrada é aqui, ó. Então aqui é o calçada. Então ele quer esse valor de H. Se você observar, aqui eu tenho seno de quantos graus? Ó, de 20 graus é igual cateto oposto, que vai ser o H, dividido pela hipotenusa, que é 1,9. Mas eu não sei quanto é o seno de 20. Ele deu essa condição aqui de seno de 10, né? Então, eu sei que seno de 20 vai ser igual a seno de 10 mais 10, né? 10 graus mais 10 graus. 10 mais 10 não é 20? Então, eu vou pegar seno de A mais B, que vai ser seno de 10, seno de A, vezes cosseno de B, que é 10, né? Mais o seno de B, que é 10, vezes o cosseno de A, que também vai ser 10. Então, aqui eu tenho seno de 10 vezes cosseno de 10, mais seno de 10 vezes cosseno de 10, né? Vezes cosseno de 10. Então, aqui é vezes. Então, eu tenho 2 vezes o seno de 10, né? Vezes o cosseno de 10 graus. Está confundindo o pontinho com um grau aqui, ó. Então, eu sei que vai ser 2 vezes. Seno de 10 vezes cosseno de 10 vai ser 0,171, né? 0,171. Quando eu multiplico esse valor, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3, 2 vezes 0 é 0. Aí tem 3 casas após a vírgula, fica esse valor aí. Então, eu sei que seno de 20 graus vai ser 0,342. Então, é só substituir aqui 0,342, né, que vai ser igual à altura por 1,9. Multiplicando os extremos pelos meios, 1 vezes H é H, né, que vai ser igual a 0,342 vezes 1,9. Ao multiplicar esses dois valores aí, né, 0,342 por 1,9, 0,342 por 1,9, 9 vezes 2 dá 18, vai 1, 9 vezes 4 dá 36 e 1, 37, vai 3, né? 9 vezes 3 dá 27, com mais 3, 30, 9 vezes 0 é 0, 30 vai 3, aí 9 vezes 0, 0 abaixo 3. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 0 é 0. Então, tem 8, aqui tem 9, aqui é 4 e aqui dá 6. Aqui tem 3 casas, com mais 1 dá 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 0,6498, que é aproximadamente 0,65, né? Só aumenta aqui por causa do 9. Então, fica a mesma coisa de 0,65 metros de altura. Essa é a altura definida aí, né? Então, indo lá para outra questão, que é para a questão quarta, que ele define que ele pede para calcular o cosseno de 5π sobre 12, né, e o seno de 7π mais seno de 7π sobre 12. Então, eu tenho cosseno de 5π sobre 12 mais seno de 7π sobre 12. Vai ser igual.
Se você observar, 5π sobre 12, eu fiz aqui, ó, 5π sobre 12, π é 180, 180 dividido por 12 dá 15, 15 5 vezes vai dar 75. O cosseno de 75 eu posso fazer aqui, ó, o cosseno de 5π sobre 12 é a mesma coisa de cosseno de 75 graus, que vai ser a mesma coisa que o cosseno de 45, né, mais 30. E o cosseno de 45 mais 30, nós calculamos lá na primeira questão, né? Lá na primeira questão, se vocês observarem, eu tenho esse valor aí, cosseno de 45 mais 30, cosseno de 45 mais 30, mas vamos fazer aqui, então vai ser assim, ó, cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Se está mais, vai ficar menos. Aí eu tenho seno de 45 vezes o seno de 30. Então eu tenho o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Menos o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 é 1/2. Então, nesse caso, teremos isso aqui, ó, o 4, né? 2, a raiz quadrada de 2 vezes 3 dá 6, menos raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Então, eu tenho esse valor aí, ó. O cosseno de 5π sobre 12 vai ser raiz de 6, né? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Aí mais o seno de 7π sobre 12. 7π sobre 12, eu fiz aqui, ó, 7π sobre 12 vai ser 180 dividido por 12 dá 15, 15 vezes 7 vai dar 105. 105, como ele está no segundo quadrante, é a mesma coisa que transformando para o primeiro quadrante, eu vou pegar menos o ângulo, 180 menos o ângulo vai ser igual a 105. Tá, mais 180 passa menos 180, diminui, vai dar menos 75. Multiplico por menos 1, fica 75. Então é a mesma coisa que seno de 75, porque no segundo quadrante seno é positivo, né? Então seno de 75, é sempre seno de 45 mais 30, né? Mais 30. Então que vai ser igual a seno de A, né? Seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Então, nós vamos ter seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, né? Mais o seno de 30 vai ser 1/2, vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aqui o denominador é 4, aqui vai ficar 2 vezes 3 dá 6, ó, raiz de 6, mais 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Então, aqui vai ser mais, nesse caso, raiz de 6, né, mais raiz de 2 sobre 4. Como os denominadores são iguais, eu conservo o denominador que é 4, aí eu tenho raiz de 6 menos raiz de 2 mais raiz de 6 mais raiz de 2. Observe que esse aqui com esse eu posso cancelar, e aqui eu vou ter 1 raiz de 6 com mais 1 raiz de 6 vai dar 2 raiz de 6 sobre 4. Aqui eu posso simplificar, dividir por 2, né? Então, aqui vai ficar só raiz de 6, né? 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tenho raiz de 6 sobre 2. Esse é o valor que nós temos aí. Na outra equação, ele diz assim, que o valor de seno de y é raiz de 3 sobre 2, e o valor de cosseno é 13 sobre 4. Ele quer que você calcule o seno de 2y. Então, seno de 2y é a mesma coisa que seno de y mais y, né? Então, vai ser seno de y vezes cosseno de y mais seno de y vezes cosseno de y. Então, sempre é seno de A vezes cosseno de B, seno de B vezes cosseno de A. Só que A e B são iguais, então vai ficar assim. Então, eu sei que seno de Y é raiz de 3 sobre 4, vezes o cosseno de Y é raiz de 13 sobre 4,
né? Mais, aí o seno de y, raiz de 3 sobre 4, vezes raiz de 13, né, sobre 4, que é o cosseno de y. Cosseno de y é raiz de 13 sobre 4. Então, nesse caso, o denominador aqui vai dar 16, né? Ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Mesmo denominador. E aqui eu vou ter raiz quadrada de 13 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1, 3. Dá 39, né? Ó. Mas aqui também vai dar 39. Então, denominador igual, que é 16, uma raiz quadrada de 39 com mais uma raiz quadrada de 39 vai dar 2 raízes quadradas de 39. E aqui eu posso simplificar, dividindo por 2 e por 2, vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar 39 por 8, né? 16 dividido por 2 dá 8. Então, nós temos esse valor aí. Na questão sexta e última, nós temos o triângulo aí, né? E ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, então ele pede para calcular o valor desse x aqui, ó. Bom, o que eu sei aqui? Eu vou chamar isso aqui de y. Então, eu sei que de A até B, ó, de A até B, é 14 mais 7, que vai dar 21. Então, de A para B vai ser 14 mais 7. Então, eu tenho a tangente de x mais y, né? Que vai ser igual, que é a primeira coisa que eu posso saber, que vai ser cateto oposto, que é 21, sobre a hipotenusa, que é 7 raiz de 3, né? 21 dividido por 7 dá 3, né? Então fica 3 raiz de 3. Para mim tirar esse radical aqui de baixo, eu vou racionalizar multiplicando por raiz de 3 no numerador e no denominador. Aqui vai ficar a raiz quadrada de 9, porque 3 vezes 3 é 9. E aqui vai ficar 3 raiz de 3, né? Então, aqui nós vamos ter 3 raiz de 3, raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu cancelo, né? Então, vai ficar raiz de 3 aqui. Então, tangente de x mais y é a raiz de 3. Bom, uma outra coisa que eu tenho aqui, que você pode observar, eu tenho a tangente de y. Tangente de y, que vai ser o cateto oposto, que é 7, pelo cateto adjacente, que é 7 raiz de 3. 7 dividido por 7 vai dar 1, né? Então vai ficar 1 raiz de 3. Eu multiplico numerador e denominador por raiz de 3, porque eu vou racionalizar esse denominador, né? Raiz de 3 e raiz de 3. Vou tirar esse denominador esse radical do denominador. Então vai ficar 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, e aqui vai ser raiz quadrada de 9, né? Ó, 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu tenho a tangente de y é 3 raiz de 3. Com isso, nós vamos utilizar os conceitos de trigonometria aí, né? Para poder resolver. Eu sei que a tangente de x mais y é a mesma coisa que a tangente de A mais B. Tangente de x mais tangente de y. A razão disso aí por 1 menos a tangente de x vezes tangente de y. É esse o conceito. Eu sei que tangente de x mais y vai ser raiz de 3 aqui, ó. Substituo, né? Tangente de x eu não sei quanto é, porque é isso que eu estou procurando, é x, né? Tangente de x mais a tangente de y. Eu tenho o valor que é raiz de 3 sobre 3, ó. Raiz de 3 sobre 3, né? Isso daqui vai ser igual a 1 menos tangente de x, que não sei, né? Vezes a tangente de y, que é a raiz de 3 sobre 3. Aqui eu multiplico os extremos pelos meios, né? Ou posso primeiro tirar, modificar isso aqui, né? Eu vou tirar o MMC de 3 aqui, que vai ser o próprio 3. 3 vezes tangente de x, né? Mais raiz de 3 aqui. Nesse caso, eu vou pegar 3 vezes 1 dá 3, né? Menos tangente de x, raiz de 3, né? Sobre 3. Aí eu cancelo 3 com 3, então eu tenho a raiz de 3, que vai ser igual a, em cima vai ficar 3 tangente de x, né? Vezes a raiz de 3, né? Vezes a raiz de 3, ó, 3 tangente de x mais raiz de 3, aliás, mais raiz de 3.
Embaixo eu tenho 3 menos tangente de x vezes raiz de 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar os extremos pelos meios. Vou multiplicar esses termos aqui, né? Os extremos pelos meios. Então, e vai ficar dessa forma aqui, nesse formato, né? Vai ficar 3 tangente de x mais raiz de 3, né? 1 vezes 3 tangente de x é 3 tangente de x. 1 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 3, né? Que vai ser igual a raiz de 3 vezes 3 vai dar 3 raiz de 3, esse vezes esse. E raiz de 3 vezes menos tangente de raiz de 3 vai ser menos por mais dá menos, né? Vai ficar tangente de x vezes raiz de 9, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então aqui vai ficar 3 tangente de x mais raiz de 3, que vai ser igual a 3 raiz de 3, e aqui menos tangente de x vezes 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui está menos, ele passa mais. Aqui menos tangente de x vezes 3 é menos 3 tangente de x. Está menos, passa mais 3 tangente de x, mais esse 3 tangente de x, que vai ser igual a 3 raiz de 3, está mais, passa menos, raiz de 3. Aqui vai dar 6 tangente de x, né? Que vai ser igual a 2 raiz de 3. 3 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 fica 2 raiz de 3. O 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 6 raiz de 3 por 6. Ou 2 raiz de 3 por 6. Aqui eu divido por 2 e por 2. Então tangente de x vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 implica a um valor correspondente a tangente de 30, né? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que, se eu tenho raiz de 3 sobre 3, eu posso dizer que x, no caso, como é um ângulo, ele vai corresponder a 30 graus, né? Ele corresponde a 30 graus. Esse é o valor de x. Então, x vale 30 graus. Por hoje é só. Próxima aula daremos continuidade ao assunto.